Olá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco sobre regressão linear, mostrando então um pouco dos dados. Aqui então a gente vai começar importando os nossos bibliotecas, NumPy, Matplotlib, e para a aula de hoje a gente vai utilizar esses dados aqui de pessoas, tá? Nesse endereço. A gente está fazendo um import diretamente então dessa URL. Então, basicamente, esses dados que está fazendo isso, está solicitando os dados esse request. Ele está solicitando esses dados nessa URL e a gente está utilizando esses dados e dando entrada, então, para o data frame, que vai ter essas características, que é um CSV, né? A gente está importando. Então, a gente vai ter lá o gênero da pessoa, se é masculino e feminino, ou feminino. Eu tenho a altura e o peso das pessoas, se não me engano aqui tá em libras, não, eu não sei qual é essa métrica, mas a gente tem aqui também na nossa métrica que tem o peso, a altura e o peso está em centímetros e quilos. Basicamente a gente vai utilizar então essas duas últimas colunas. Quando a gente olha, por exemplo, tentar ver a distribuição do peso do quilo, a gente vai tentar prever ou tentar utilizar a regressão para prever esse valor. Se a gente olhar aqui os dados, a gente observa que é uma correlação. Os dados têm uma distribuição de todas as instâncias, né? Então, quanto mais eu vou aumentando a altura, mais ele botou largura aqui, mas é peso. Y é peso. Então, quanto mais eu vou aumentando a altura, mais vai aumentando o peso. Então, aumenta o peso da pessoa. Inclusive, então, por exemplo, se eu tenho um peso de uma altura de 1,80, aproximadamente ele vai ter 80, entre 80 e 90 quilos. Então, a gente consegue vir aqui e analisar mais ou menos que há uma correlação e que a gente consegue, de certa forma, prever, fazer uma predição, né? Uma regressão. Para isso, a gente vai utilizar, então, aqui a fórmula de tentar calcular manualmente, então, essa regressão linear. Como vocês lembram, a gente tem que tentar prever o valor da equação da reta, ax mais b, em que a é a inclinação da reta e o b é o ponto que ele corta no eixo x, corta o nosso eixo x, e na verdade corta o eixo y. Então, primeiro, a gente vai ter que ver se há correlação entre os dados x e y, por isso essa correlação, ele calcula a correlação do nosso conjunto, para encontrar a correlação nos dados, e vai utilizar essa fórmula aqui, em que eu tenho B0, que vai ser o ponto em que a nossa reta toca o eixo Y, e o B1 vai ser o coeficiente de inclinação da nossa reta. E vocês lembram que a regressão linear é dada pela equação AX mais B, em que A é a inclinação da reta e o B é esse ponto onde ele toca o eixo Y. Então, no fit, é onde ele vai treinar os dados, e eu vou passar os dados de X e Y de treino, né, para a gente analisar, e ele vai identificar, então, qual é a inclinação da reta utilizando a correlação, se há alguma correlação, vezes o desvio padrão de Y dividido pelo desvio padrão de X. E para encontrar o ponto que ele toca o eixo Y, ele vai pegar, então, a média de Y menos essa inclinação da nossa reta vezes a média dos valores de X. E no predict, ele vai utilizar a nossa fórmula, que é o B é o valor onde ele intercepta, mais seria o nosso AX aqui, que seria o B1 vezes o X. Então, fazendo isso nos nossos dados, a gente vai ter aqui a nossa regressão. Eu estou pegando, então, treinando todos os meus dados, o X seria a altura, e a gente vai tentar prever qual é o peso. Então, dado o x, que é a altura, eu vou tentar estimar qual é o peso. Então, se a gente faz isso, a reta azul aqui é essa nossa regressão. Então, a gente vê que
tem uma regra, ele realmente capturou, tem uma correlação positiva. E aqui, o B0, então, é esse ponto onde ele vai tocar o eixo Y, e o B1 é a inclinação da reta. Então, essa inclinação está em 1,37. Então, já que é positivo o valor, então a reta é positiva. Então, se aumenta o x, aumenta o y. Se esse B0 aqui fosse negativo, a reta seria o contrário. Se aumentasse o x, ele diminuiria o y. Mas ele conseguiu encontrar. A gente pode observar também que a gente pode utilizar, nesse caso a gente construiu a nossa fórmula para identificar os dados. Mas a gente poderia utilizar também algumas bibliotecas prontas, que nesse caso aqui do scikit-learn já tem alguns modelos prontos. Se a gente for na biblioteca lá do scikit, tem vários modelos. Nesse caso a gente vai utilizar a regressão linear, então eu importei os modelos e estou utilizando a regressão linear. Basicamente faz a mesma coisa que a gente fez em cima, né? Mas de um modo diferente. Só que a gente vai analisar aqui para ver se os valores são iguais. Então eu estou passando os mesmos dados, o x e o y, e a gente vê que a estimativa de B0 do scikit-learn é a mesma anterior, 159. A mesma forma, o B1. Aqui ele previu 137 com algumas casas, a gente previu também 137, mas com mais casas. Mas basicamente é o mesmo. Então a gente conseguiu os mesmos. Aquela fórmula consegue a mesma coisa. E analisando aqui a reta azul, a gente percebe que realmente é a mesma reta sobre os mesmos pontos. Só que, ok, a gente conseguiu capturar esses dados. A gente conseguiu, então, construir uma regressão com esses dados. Mas, por enquanto, a gente não viu, então, qual a utilidade. A gente pode utilizar também a multivariada. Nesse caso, eu só usei o peso, a altura, para identificar o peso. Mas será que se eu disser que se é um homem ou uma mulher, tem alguma melhora, então, essa estimativa? Ou ajuda a nosso modelo a ter uma precisão, uma acurácia melhor? Ele consegue melhorar as métricas? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar uma análise multivariada. Da forma como está aqui, é univariada. Então, eu tenho uma variável, que é a altura, para prever o peso. Abaixo, a gente vai utilizar a altura e o gênero, masculino ou feminino, para tentar prever o peso. Então, inicialmente, a gente vai fazer a mesma coisa, só que o que a gente está fazendo diferente do modelo anterior? Eu estou separando aqui, então, o tamanho em centímetros e o gênero em dados de treino e teste. O que esse treino e teste split está fazendo? Ele está pegando o meu dataset, que é só com a altura e o tamanho, porque o y, que seria o peso, a gente já tem, a gente conseguiu lá em cima. Aqui, a gente está pegando o y aqui. Então, aqui a gente está transformando o y do nosso dataset, que é o peso, né, em quilos. E, então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está dividindo o nosso dataset em treino e teste. Eu estou dizendo que o tamanho do teste vai ser 0,3. O que seria isso? Dado o meu dataset, que tem lá 100% do meu dataset, 30% ele vai usar para teste e 30% ele vai usar para treino. Então, ele vai treinar o modelo com 70% do nosso dataset, ele vai escolher aleatoriamente esses dados, e 30% ele vai usar para prever se realmente o nosso modelo está performando bem, está acertando em dados que ele nunca vai ver durante o treino. Então, seria o dado de treino é o que ele vai treinar e tentar aprender, e o dado de teste é o que ele nunca viu e ele vai tentar, é como se fosse no mundo real, né? Colocando ele em produção para tentar prever se realmente ele consegue acertar. Para isso, então, a gente está usando, faz a regressão linear anterior, só que o fit, nesse caso aqui, eu separei treino e teste, mas ainda eu só estou utilizando a altura aqui em centímetros para a gente ver qual é esse erro, né?
para a gente comparar, então, quando a gente utilizar a multivariada. Então, utilizando somente a altura, como no anterior, a gente vai ter as mesmas características. Eu vou dar um enter aqui. De novo, ele capturou a mesma coisa, que ele intercepta no 159 e a gente tem a inclinação da reta positiva em 1,37. Então, a gente basicamente tem a mesma figura anterior. E é univariado. Se a gente usar esse preditor, né? Então a gente criou um regressor, mandou ele treinar com os dados de treino. Cadê? Deixa eu aqui. Eu mandei ele usar os dados de treino, que é o Y de treino, e o X de treino. Que a gente separou aqui. Ele separou em X treino, X teste. Y treino, Y teste. A gente vai usar o modelo para treinar com o X treino, passando somente, nesse caso inicial, a gente só está passando a altura, e vai tentar prever o peso. E a gente tem basicamente a mesma figura anterior. Quando a gente calcula, então, aquelas métricas anteriores, né, que é o erro médio absoluto, o MSE, que é o erro quadrado médio, o erro médio quadrado, e o root mean square erro, que é o erro médio quadrado, a raiz do erro médio quadrado, e também o R2, que a gente viu na aula anterior. Olhando isso daí, a gente tem, então, o erro médio foi de 4. Então, ele está errando, basicamente, o peso em 4 quilos. Então, dado um certo peso, ele é 4 para cima, 4 para baixo. O erro ao quadrado está em 31. A ideia aqui é que o erro, quanto menor, mais próximo de zero, melhor. E o erro médio quadrado está em 5,59. Então, ele está errando pelo RMSE, ele está errando em torno de 5 quilos também, 5 a 6 quilos, para mais ou para menos. E a gente conseguiu capturar 85% da variância dos dados, se a gente chutasse, por exemplo, para a média desses valores. Já utilizando a análise multivariada, que eu vou introduzir agora o peso, para a gente tentar analisar, então a gente vai não só usar o tamanho da pessoa, vai usar também o gênero da pessoa, na verdade. Então, dado o gênero e o peso e a altura, será que melhora a nossa estimativa de peso? Será que o gênero influi? Se é homem ou mulher vai influenciar em alguma coisa no nosso peso? Essa é uma pergunta, né, que a gente poderia fazer. Então, primeira coisa, a gente, no nosso dataset, o gênero está em masculino e feminino, como a gente pode olhar aqui. Ele diz aqui está male ou female. Só que o modelo ele não entende dessa forma, letras. A gente vai ter que fazer alguma transformação nesses dados aqui para transformar em dados numéricos, para ele conseguir capturar e treinar com esse modelo. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui uma transformação, nesse caso, o one-hot encoder, que ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar os dados de mulher e vai chamar de 1, 0. E se for homem, 0, 1. Então, ele criou, para cada uma das variáveis, que no caso, homem ou mulher, ele dividiu em duas, em que 1, 0 vai ser mulher e 0, 1 vai ser homem. Então, basicamente, isso já é feito aqui com o próprio... No scikit-learn já tem essa para auxiliar nisso daí. A gente também vai fazer uma transformação da coluna. Isso aqui não precisaria agora, mas isso aqui é útil, por exemplo, se eu quisesse fazer também normalização dos dados, que eu vou explicar um pouco mais nas próximas aulas. Mas nesse caso eu só estou criando o one-hot encoder do gênero. Então, se a gente olhar o que seria isso, né? A gente então está transformando os dados. A nossa tabela, ao invés de só peso, ele está criando aqui 1, 0, que seria mulher, tem uma altura, e 0, 1, homem, e eu tenho uma altura. Então, eu tenho aqui o 0, 1, 0, e tenho uma altura correspondente para a gente tentar prever, então, qual é o peso. Então, ele não mudou a parte da altura, apenas transformou homem e mulher em duas variáveis.
Uma que seria 0,1 e outra um 0. Que agora o nosso modelo entende. A gente vai olhar aqui se esses dados a gente pegou. Eu na verdade, fiz o fit transform também do, do nosso data frame completo para a gente ver se há alguma correlação, para a gente analisar as correlações, né, desses dados. Então, quando a gente tem a correlação, a gente pode observar aqui que ele mostrou ainda a correlação entre todas as variáveis. A gente vê que tem uma aqui que tem uma correlação negativa. Eu acredito que são as mulheres. Então, o que quer dizer? Ele tem uma correlação negativa com as outras variáveis. Então, parece que a mulher, se for mulher, o peso, ao invés de aumentar, diminui. Então, se for mulher e tem uma certa altura, o peso diminui. O que é estranho, mas aparentemente é isso que os meus dados estão dizendo. Da mesma forma, se for homem, parece que tem uma correlação positiva. E tanto o peso e a altura, então as correlações entre eles são positivas, ou seja, quando eu aumento o peso, aumenta a altura. Quando eu aumento a altura, aumenta o peso. E se for homem e o peso, também parece que está uma correlação positiva, apesar de ser menor. Tá? Então, aqui a gente já está olhando pelas correlações que tem alguma diferença entre ser homem ou mulher. Vamos olhar realmente, se tirando a regressão, se isso acontece. Então, eu peguei os dados lá de treino e teste. Agora, nesses dados de treino transformados com o OneHot, eu incluí o gênero. E quando a gente treina nos dados de treino, né? A gente treina a nossa regressão linear, a gente pode observar que ele teve uma outra inclinação, né? Porque ele está interceptando o eixo Y no menos 106, antes era menos 159. E outra característica, as mulheres têm uma correlação negativa de 0,4. Então, se for mulher, minha reta está dizendo que vai ser descendente. Então, quanto mais eu aumento o peso, é, quanto mais eu aumento o peso, então o tamanho, quanto mais eu aumento o tamanho da pessoa, se for mulher, ele vai ter um peso menor, o que é contra-intuitivo, mas é isso que meus dados estão mostrando. Então, aparentemente, quando a mulher vai ficando mais alta, ela diminui o peso. Então, quanto mais baixinha, mais pesa mais. Já para os homens, ele tem uma correlação positiva, que é quanto mais eu aumento o tamanho do homem, mais o peso também aumenta. E também o peso, então, tem uma certa correlação também, positiva. Então, quanto mais aumenta o peso, mais aumenta também Quanto mais aumenta a altura, mais aumenta o peso. Então, o ser mulher influencia negativamente no peso. Já ser homem e ter altura maior influencia positivamente no peso. Se a gente olhar, então, comparando as métricas com o que a gente teve, né? Eu estou pegando, então, agora os dados de teste e fazendo a transformação também, para a gente transformando uma hot encode, né? Transformando as variáveis fêmea e macho em 0 e 1. E aqui eu estou fazendo a predição. Então, é como se ele aprendeu com os dados de treino, agora eu estou usando os dados de teste que ele nunca viu para a gente analisar o quão ele foi bom. Então, aqui é o Y predito, são as nossas métricas. Observe que as métricas, o erro médio absoluto ficou em 3,6. Então, ele está errando 3,6 para cima ou para baixo, né? O erro mais ou menos. O MSE é 21 e o RMSE ficou em 4,5, o que é melhor do que as outras métricas anteriores. Então, antes ele estava errando quase 6, agora está errando quase 5. E a gente olhar o R2, ele conseguiu melhorar aí quase 90% aqui pela média. Então, se a gente olhar, todas as métricas foram melhores.
Olha, se a gente voltar aqui. Então, o MSE foi 4,46, o MSE 31 e o RMSE 5,5 e o R2 85. Já aqui, todas as métricas foram melhores. 3,6, 21, 4,59 e 0,90. Então, realmente, quando você adiciona essa predição multivariada, né, acrescentando mais outras variáveis, nesse caso foi melhor. Isso não é verdade sempre. Pode ser que, dependendo das variáveis que você tem, pode ser que ele piore sua predição, no caso da sua regressão, né? O resultado sejam piores. Então vai depender muito do dataset, do tipo de dados que você está fazendo, está utilizando.